Pessoal, vamos lá para mais um videozinho de tópicos em circuitos elétricos. É, Hoje eu resolvi só fazer um exercício de corrente alternada por uma demanda específica. Então, vamos fazer aqui, se você... Uma boa vista para essa aula é assistir a aula anterior de números complexos e fasores. A gente vai usar bastante aqui na forma polar e retangular, né? Vamos lá, vamos direto para os exercícios sem muita espera, digamos assim, né? Exercícios número um relacionados à reatância. Primeiro para um indutor de 1 mH, qual a frequência se a reatância dele é de 10 ohms? Muito bem, então tem algumas coisas aqui, né? Então, a reatância é a parcela imaginária da impedância. Então, quando a gente fala de impedância, a gente pode definir impedância para uma abordagem no domínio da frequência, né, para a gente modelar tanto resistências, quanto indutores, quanto capacitores, porque a impedância, que é representada pela letra Z, geralmente, a impedância do capacitor aqui embaixo e a do indutor aqui no meio, elas dependem da frequência de oscilação, ou seja, da frequência da fonte. E isso é muito importante. Então, a gente pode ver que para o indutor, por exemplo, quanto maior a frequência, maior a impedância. E para o capacitor, quanto maior a frequência, menor a impedância, e vice-versa as relações, é inversamente proporcional aqui. Então, a reatância, né, quando a gente fala de impedância de maneira genérica, e eu colocar um circuito resistivo, indutivo e capacitivo juntos, eu vou ter aqui uma parcela real, que ela vai ser só composta pelos resistores, porque perceba que só os indutores e os capacitores possuem o número imaginário aqui, somado, né, com uma parcela imaginária, que a gente chama... Opa, deixa eu tirar esse C daqui. A gente chama esse cara aqui de reatância, tá? Essa daqui é uma resistência, ela é sempre real. A reatância, ela é sempre imaginária, complexa, digamos assim, né? A parcela imaginária. E a impedância, que é esse termo, esse elemento aqui genérico que junta tanto resistências quanto reatâncias. Então, quando eu falo que a frequência, se a reatância é de 10 ohms, aqui é porque o X, né, desse indutor, ele é 10 ohms, né? E essa é a parte legal. Então, para essa impedância, se a resistência tem unidade de ohms, todo mundo aqui tem que ter unidade de ohms para poder ser somado, né? Para poder fazer sentido. Então, a reatância também tem unidades de ohms. Então, aqui a gente tem, né, que a impedância indutiva, ela é J ômega L, que é igual a JXL, né? Então perceba que o XL, no fim do dia, ele é simplesmente a conta ômega L, né? Então a impedância tem que carregar o J, mas a indutância é o número real que multiplica o número complexo ali, a unidade imaginária. Então, ele já deu para a gente aqui a reatância, ela é 10 ohms, né? Eu tenho a frequência, ômega, vezes a indutância, que é 1 mH. Então, 10 a menos 3. Então, quando eu faço essa conta, né, passo 10 a menos 3 dividindo, então vai ficar 10.000 radianos por segundo, né? Essa daqui é a frequência de oscilação da minha fonte para gerar em 1 mH uma reatância de 10 ohms. O que acontece aqui é que muitas vezes pensar em radianos por segundo é um pouco mais difícil para a gente, pelo menos. Então, o que a gente faz é multiplicar, né, para encontrar, fazer uma manipulação para encontrar a frequência em hertz. Então, a gente sabe que existe uma relação entre a frequência em radianos por segundo e a frequência em hertz. Como hertz, né, tem medida de 1 por segundo e a frequência em radianos aqui, eu tenho radianos por segundo. Para que isso eu saia, né, eu complete esse radianos, eu tenho que multiplicar por 2π aqui, porque isso aqui tem medida de radianos, quando eu multiplicar por 1/s, eu vou chegar em radianos por segundo, isso aqui é hertz, né? Então, simples assim, eu tenho que F é igual a 2 ômega sobre 2π, ou seja, 10.000 dividido por 2π, que esse valor aqui, ele não por acaso, 1,59 kHz.
Uma abordagem semelhante você poderia aplicar se fosse uma questão de impedância. Vamos de capacitores. Vamos olhar aqui agora para esse segundo aqui, ó. Qual a indutância se a reatância é 2 quiloohms quando a frequência é essa? Ou seja, eu volto com a minha reatância indutiva, ela é ômega L. A minha reatância aqui já foi dada, é 2 quiloohms, ou 2.000 ohms, e eu tenho aqui a minha frequência foi dada, então eu preciso multiplicar por 2π, né, o 14,4710 ao cubo, porque eu tenho esse kilohertz aqui, vezes a indutância. Então basta eu isolar esse cara, né? Então vai ficar 2.000 dividido por 2π vezes 14,47 vezes 10 a terceira, e isso aqui são os meus ohms, que dá, nesse caso aqui, 22 milihenry. Muito bem, vamos avançando. Agora vamos fazer uma capacitância aqui, né? Qual que é a capacitância? Ou seja, eu quero saber quem que é o C. Se um elemento possui uma reatância, nesse caso uma reatância capacitiva, de 60 ohms em F igual a 265 Hz. Então, ó, a impedância capacitiva, ela é J, indutância capacitiva, que é igual a J1 sobre, J em cima, né? No caso, seria, de maneira genérica, J1 sobre J ômega C, né? É, no caso aqui, a gente tem que, para que essa conta, né, faça sentido, na verdade, esse cara tem que estar aqui embaixo, para ficar mais fácil de comparar. Então, perceba que no caso aqui, a indutância capacitiva, ela é 1 sobre ômega C, que é só o valor real que vai multiplicar esse nosso colega. Então, eu tenho que a indutância, eu já sei que são 60 ohms, eu tenho que a frequência são 265, eu vou deixar aqui por enquanto XC, e aí eu vou passar multiplicando, né? Então eu vou fazer essa conta aqui, ó. Troco XC com C, e aí eu tenho que o capacitor, ele é 1 sobre 2π FXC, e agora eu substituo os valores. 2π, a frequência são 265 Hz, a reatância foi dada é 60, e aí eu tenho que isso daqui dá exatamente para gente, ou muito próximo de 10 microfarad. Então, um capacitor de 10 micro aplicado numa frequência de 265 Hz, ele gera para a gente 60 ohms de reatância, no caso que é a parcela imaginária da impedância do capacitor. Muito bem. Esboços gráficos do comportamento das reatâncias para um indutor de 3 mili e um capacitor de 1 micro. Bom, o que eu vou fazer aqui é só fazer uma manipulaçãozinha, só para ficar mais fácil a gente enxergar. A reatância indutiva, ela é ômega L, certo? Que eu vou pensar aqui como 2πf vezes a indutância. E aí, como eu tenho a minha indutância e eu colocar 2π, o F eu não tenho, a indutância 3, 10 a menos 3, fizer essa conta aqui, vai ficar 6π vezes 10 a menos 3, né? Frequência, que isso daqui é aproximadamente 0,0188F, certo? Então, essa daqui é a nossa reatância indutiva, que está em função da frequência. Vamos fazer o mesmo para um capacitor aqui, ó. O capacitor, a gente já viu, então, que é 1 sobre ômega C, 1 sobre 2πfc, 1 sobre 2πf, o C é 1 micro, então 1 vezes 10 a menos 6, e se eu fizer essa conta, vai ficar 159.155 dividido por frequência. Eu percebo o seguinte, né? Não é um segredo para nós, que a gente acabou de ver isso, mas a reatância capacitiva é inversamente proporcional à frequência, enquanto que a reatância indutiva ela é proporcional à frequência. Então, de maneira muito simplificada, né, vou fazer um esboço, que de fato vai ficar bem torto, mas se eu pensar aqui na frequência em hertz, e aqui eu pensar na minha reatância, perceba que conforme aumenta a frequência, linearmente o XL aumenta.
Então, eu vou fazer aqui em vermelho, né, para manter a cor. Então, esse daqui é a minha indutância, a minha reatância indutiva. E o meu capacitor, ele é uma hipérbole, né? Então, em zero, ele vai para infinito. E conforme ele cresce, ele vai para zero. Então, uma coisa parecida com isso. Talvez eu tente redesenhar aqui só para ficar um pouquinho melhor, ou menos pior. Então, algo desse tipo, né? Então, conforme, né, esse daqui é o meu XC, conforme a frequência aumenta, a indutância, a reatância capacitiva cai, que proporcionalmente, né, a impedância capacitiva também cai, porque basta multiplicar para a reatância do capacitor para o indutor pelo número imaginário. Muito bem. Vamos para uma coisa um pouquinho mais interessante agora. Agora eu quero fazer associação de impedâncias, ou seja, eu vou colocar todo mundo junto, resistores, indutores, eu tenho dois indutores e um capacitor, né? Tá todo mundo em série, então a impedância vista nesses dois terminais abertos aqui, se eu colocasse um ohmímetro aqui para medir essa impedância toda, ele passaria uma corrente aqui. Então tá todo mundo em série, basta então para eu calcular a impedância equivalente, que eu some a impedância resistiva desse cara, mais a impedância indutiva desse outro cara, mais a impedância indutiva do L2, mais a impedância capacitiva do XC, porque a associação de impedâncias, elas seguem as mesmas regras da associação de resistências. Então, quando está em série, eu somo, quando está em paralelo, eu somo os inversos. Muito bem. O R, então, é um K. Eu vou colocar um K. Vou fazer essa conta com esse K aqui. Então, vamos continuar. Esse bacana aqui, então, a impedância do L1, ele é JXL1, certo? Então, vai ser aqui J. O XL1 já foi dado em ohms, então é 2K, tá? Mesma coisa aqui, né? Então, o Z do L2, ele é JXL2. Então, eu tenho aqui mais J, 6K. E o capacitor, né? A impedância do capacitor, ele é XC sobre J. E se você fizer a manipulação olhando no outro vídeo de números complexos, você vai ver que esse cara aqui é a mesma coisa que menos J XC. Então, o capacitor ele está sempre para baixo, no oposto, né? Ele está menos 90 graus, a impedância capacitiva, em relação ao eixo X, né? Aos números reais, enquanto que o indutor ele está para cima, né? Ele está em 90 graus positivo. Então, menos J, o XC já foi dado, 4K. Bom, eu só posso manter números, eu só posso somar números reais com números reais, eu só tenho um resistor, então é um K. E eu tenho aqui, ó, vários J's. Então, 2 mais 6 dá 8, menos 4 dá mais 4 K, J. Então, para ficar fácil, vou fazer 1 mais J4, tudo isso daqui, quilo-ohms, tá bom? Muito bem. Esse daqui é a minha impedância, a minha associação de impedâncias do ponto de vista cartesiano, né, retangular, no formato retangular. Se eu quisesse fazer isso no formato polar, basta a gente fazer aquelas continhas, né? Então, o módulo desse cara vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tudo isso aqui vai ser K, né? Eu não preciso colocar o K aqui. Então, isso daqui dá 4,123 quiloohms, o módulo, né? E a fase é a tangente menos 1, ou a arco tangente, né? O inverso da tangente da parte imaginária, que são 4. Também não preciso colocar o K. Vou colocar o K só para ver o que vai acontecer. E 1 sobre K embaixo. O K corta, né? Então, a tangente a menos 1 de 4 costuma ser 75,96 graus, que é aproximadamente ali 76 graus, vai. Isso significa, né, que se eu pegar esse ZT aqui na forma polar, eu representaria ele como 4,123, fase 76 graus, quiloohm. Perceba que eu falei forma polar e não falei na forma fasorial, porque a impedância, dada que a frequência é constante, ela não altera. Então, a impedância não roda, né? Então, se eu colocar no diagrama, vamos colocar agora no diagrama fasorial, mas ela não gira, ela vai ficar constante, né? Então, eu tenho aqui plano complexo. Eu teria aqui, por exemplo, né? Eu vou fazer um resistor aqui. Então, o resistor seria 1K.
Então, esse cara aqui está em K, né? Então, aqui tem um K. Essa aqui é a minha impedância resistiva. Vou fazer agora, por exemplo, o X1. Então, perceba que o X1, a impedância 1, ela é J2K. Então, 1, 2, perceba que ele está aqui, ó, ZL1. O ZL2, ele também, deixa eu trocar de cor aqui, o ZL2, ele também é positivo, né? Então, só que ele é 6. Ficou curto aqui, eu vou ter que simplificar aqui. Então, tá aqui, ó, seria o ZL2. E eu tenho, né, a gente tem aqui uma impedância capacitiva de -4. Então, tá aqui, ó, -4. Completamente desproporcional pelo meu desenho aqui apertado, né? Impedância capacitiva. E aí, né, qual que é? Você poderia fazer uma soma geométrica de todos esses caras, caso você preferisse. Mas eu tenho aqui a minha impedância na forma polar e eu sei, opa, eu sei que ela tem uma fase positiva de 76 graus e 4 e alguma coisa. 4, né, é mais, então 76, mais ou menos aqui, eu vou colocar assim, né, módulo 4. Então, aqui tem θ, ele tem um módulo, por aí vai. Então, esse aqui seria meu Z completo, tá bom? Não precisaria representar um por um, eu quis colocar um por um, só para a gente poder entender. E esses caras são fixos, eles não giram. Se eu viesse aqui depois e representasse, vamos supor, a corrente, né, dado uma certa fonte de tensão, eu teria aqui um fasor, né, uma fonte V, aqui, que ela é representada por um módulo e uma fase, mas esse cara gira. Então, ele está toda hora rodando nesse cara aqui por conta do ômega t dentro do seno dele. Então, ele tem uma certa fase no seu argumento com o ômega t que faz ele girar, enquanto que a impedância não tem isso, né? Muito bem. Muito bem. Vamos para o próximo. Agora eu quero calcular as admitâncias e impedâncias. Então, por que a gente está falando de admitâncias, né? Porque a impedância, ela tem uma relação inversamente proporcional com a admitância, que na verdade, né, a admitância ela é o inverso da impedância. Como eu falei para vocês que somar as impedâncias, né, é somar os inversos da impedância, basicamente eu poderia somar, né, achar a admitância equivalente e somar as admitâncias individuais também, né? Então, essas duas regras elas valem porque pela própria definição, se eu aplicar termo a termo, né? Se eu aplicar termo a termo essa definição, eu chego nessa equação aqui do lado. Então, eu vou fazer o seguinte, para efeitos didáticos, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer, por exemplo, associação de resistores, de impedâncias, perdão, fazer 2 a 2. Você poderia aqui fazer 2 a 2, essas duas, depois essas duas com essa aqui fora, fazer produto pela soma e achar a impedância equivalente, e aí fazer o inverso e achar a admitância equivalente, mas eu vou fazer o contrário. Como esses caras aqui, esse cara aqui é só real, esse cara aqui é só imaginário, e esse cara aqui é só imaginário, eu vou calcular todas as admitâncias, vou somar esses caras, eu vou achar uma admitância equivalente e vou inverter ela, certo? Então, o que que isso significa? Significa que a minha admitância, né, equivalente, ela é a admitância do resistor mais a admitância do indutor mais a admitância do capacitor. Bom, é o inverso da impedância. Então, se a impedância era R para o resistor, esse aqui é 1 sobre R. A impedância do indutor era J ômega L. Então, aqui ela é 1 sobre J ômega L, né? Ah, ou, na verdade, eu vou colocar aqui, como ele deu para a gente já a reatância, eu vou colocar aqui a reatância indutiva, mas não faz diferença nenhuma. Só voltar aqui alguns slides você vai ver. E o capacitor, que era 1 sobre J ômega C, ou JXC, agora é JXC, certo? Então, essa daqui é a minha equação da impedância equivalente. Eu vou só, da admitância equivalente, eu só vou ajustar esse cara aqui, ó, porque como esse J está embaixo, eu posso fazer ele aparecer em cima aqui, sem problema nenhum. E eu vou fazer uma outra manipulação, porque eu gosto desse tipo de manipulação. Então, vai ficar XC menos 1 sobre XL. Então, essa daqui é a expressão da admitância completa.
Então, essa admitância ela vai ser um sobre R, que é um sobre 3K, ou 3 vezes 10 a terceira, mais J, XC, que são 9K, menos o 6K inverso aqui, certo? Pois bem, fazendo essa conta, deixa eu revisar as minhas anotações. Fazendo esta conquista, a gente tem que é, 1 sobre 3K são 0,333 mais J 9K. Pá, tem um erro aqui, pessoal, desculpa. Ó, é, no slide anterior, eu disse o quê? Eu disse que a impedância capacitiva, ela era XC sobre J. E eu fiz errado aqui, ó, tá vendo? Então, o inverso do XC sobre J seria um sobre, né? Inverteria aqui, né? Um sobre XCC seria J sobre XC, né? Do jeito que tá aqui. Então, aqui seria sobre XC, e aqui seria sobre XC, e aqui daria um sobre 9K, né? Então, no final, essa soma dá, não precisa disso aqui, menos 0,055 milisiemens, tá bom? Muito bem. Se você vier, né, se você fizer o inverso agora desse cara, que é para dar a impedância equivalente desse sistema, né, eu tenho que fazer essa conta aqui, né? Menos J 0,055. Tudo isso aqui vezes 10 a menos 3, porque são milisiemens. E aí a gente já viu nos slides anteriores, né? Nas aulas anteriores, que eu preciso fazer é multiplicar esse cara em cima e embaixo pelo conjugado, mas eu já vou te dar o valor aqui. O valor aqui é 2,9 mais 0,5 J quiloohms, tá? São valores aproximados, dá um pouquinho quebrado, mas a título de exercício é isso aqui. Muito bem, vamos continuar. Então, se uma reatância indutiva, ela gera, de 20 ohms, gera uma corrente de 5 seno de ômega t, amperes, qual a expressão sonidal da tensão? Muito bem, uma reatância indutiva, né, a reatância indutiva de 20 ohms, ela tem uma impedância indutiva de 20 j ohms, certo? Isso significa que na forma polar, essa impedância indutiva, ela é 20, porque é o próprio módulo, raiz de 90, porque esse J é uma rotação em 90 graus. Então, tá aqui, ó, na forma polar. E essa corrente, na forma polar, né, ela seria o quê? Ela seria amplitude vezes a fase, que no caso aqui tá zero, né? Então, basta aplicar a lei de Ohm, né? Então, a lei de Ohm, nesse caso aqui, seria a tensão que está caindo naquele indutor, ela é a própria indutância, a impedância indutiva, vezes a corrente naquele indutor. Então, a gente não sabe a tensão, mas a gente sabe que esse cara é 20 a 90, que multiplica 5, 0. Bom, no outro vídeo também eu explico, né, que aqui eu multiplico as amplitudes, eu tenho 100, e eu somo as fases, 90 mais 0, 90 graus, e isso aqui são 100 volts com 90 graus de adiantamento em relação à corrente, ou eu posso pensar que a corrente está atrasada em relação à minha tensão, ou a tensão está adiantada em relação à corrente. Mesma coisa aqui, ó. Para um capacitor de 1 microfarad, qual que é a corrente quando eu aplico uma tensão disso aqui, né, desse valor? Então, essa tensão aqui, ela é 30, fase zero, porque eu não tenho fase, né? Eu só tenho a parcela do tempo e, deixa eu ajustar aqui, zero. E aqui eu somo zero, né? Muito bem. Mas eu não tenho a indutância, né?
eu não tenho a reatância capacitiva, eu só tenho o capacitor aqui de 1 microfarad. Qual que é a impedância capacitiva, né? Bom, para calcular a impedância capacitiva, eu preciso da frequência, né? Aqui eu tenho o meu ômega já. Então, eu posso simplesmente chegar aqui na impedância, que é 1 sobre J ômega C, e substituir os valores, né? 1 sobre J vezes 200, vezes o capacitor, que é 10 a menos 6, 1 vezes 10 a menos 6, né? E esse valor, basta a gente fazer, então, vou pegar meu pai, então, aqui, vou fazer 1 sobre 200 vezes 10 a menos 6, 1 a menos 6, é assim que a gente coloca 10 elevado a menos 6 no Python. Isso daqui vai dar 5.000, né? Então, vai dar 5.000 sobre J, que é igual a menos J, 5.000 ohms, né? Que é uma impedância. Tá aqui. Bom, basta aplicar a lei de Ohm agora, né? Eu não sei a corrente, então a corrente ela vai ser isso daqui. O V eu tenho que é 30 fase zero. A impedância, ela é esse cara aqui, ou, né, eu posso pensar nessa impedância da forma polar como amplitude fase menos 90 graus. Isso aqui é para ser um ômega. Então, eu tenho aqui 5.000 fase menos 90. Então, eu divido 30 sobre 5, vai dar 6. Esse cara aqui vai virar mili. E aí eu faço 0 menos 90. Ou seja, esse cara é 6, opa, fase 90 graus, miliamperes. E a gente sabe que para um circuito puramente resistivo, a corrente de fato tem que estar adiantada em relação à tensão. Como a fase da tensão é zero, aqui a minha corrente está 90 graus para frente. Vamos lá. Qual que é a corrente para esse circuito aqui? Mesma coisa, né? Então, eu tenho aqui a minha impedância resistiva, que na forma polar ela vai ser o próprio módulo, e a fase é sempre zero. Eu tenho aqui a minha tensão, que na forma polar vai ser amplitude, fase 10. E aí basta que eu faça, né, o cálculo da lei de Ohm de novo. Então eu tenho aqui a impedância resistiva, e aí eu tenho aqui a corrente, ela vai ser a tensão sobre a impedância resistiva. A tensão é 15 fase 10. A impedância é 3 fase zero. Então vai ficar 15 sobre 3, 5. 10 menos zero, 10. E aí eu tenho ali a minha corrente, 5 amperes. Adiantado 10 graus em relação. Quer dizer, não adiantado 10 graus, não, está em fase com a minha fonte, né? Porque a minha resistência não muda a fase. Pois bem, qual que é o valor de VA, sabendo, né, que VB é esse cara aí? Muito bem. Aqui eu tenho eu posso aplicar a lei das malhas, né? Que ela também vale para o caso, é, ela também vale para o caso, de corrente alternada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse cara aqui na forma polar, porque é facinho passar para a forma polar, né? Eu sei que é a amplitude e a fase está aqui, menos 45. A tensão de entrada, ela vai ser amplitude, fase de 45. Muito bem. E aí eu quero saber qual que é a tensão em A. Bom, eu posso simplesmente aplicar a lei das malhas, a lei de Kirchhoff, né? E aí eu posso falar que se eu começar daqui, percorrer o meu circuito e voltar para o mesmo nó, né? Eu tenho que a tensão de entrada, né? A tensão da fonte, menos, eu vou ter uma queda de tensão aqui, né? Em VA. VA menos VB, tudo isso tem que ser zero. Ou eu posso pensar que a tensão da fonte, né? Ou a tensão VA, perdão, é tudo que a fonte está oferecendo menos aquilo que a tensão em B está rolando. A tensão B está consumindo, né, na impedância B ali. Bom, eu tenho aqui 20, perdão, eu tenho aqui 60, que é o EIN, né? 45 graus, menos 20, menos 45 graus. Bom, fazer desse jeito aqui é um pouco mais difícil, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar os dois
para a forma cartesiana. E para a forma cartesiana, eu faço o quê, né? Então, se eu pensar lá no nosso plano complexo aqui, ó. Eu tenho um número complexo aqui. Se ele tem uma fase e uma certa ampli, amplitude, né, um módulo, a projeção real vai ser A cosseno θ e a projeção imaginária vai ser B seno θ. Então, eu vou escrever aqui direto, ó. Para esse primeiro colega aqui, vai ser projeção real 60 cosseno de 45 mais J, J 60 seno de 45. Aí eu subtraio, né? Subtraio. E agora eu tenho que fazer para esse cara também. Então, eu faço 20 cosseno de menos 45 mais J 20 seno de menos 45. Tá? Basta, agora fica fácil, porque eu posso juntar parte real com parte real. Então, 60 cosseno de 45 menos 20 cosseno. O cosseno de mais 45 menos 45 é o mesmo. Então, eu vou colocar cosseno de 45. Aí, menos, né? J. Opa, mais. Agora vem esse cara aqui, né? Mais J, 60 seno de 45, menos esse cara, só que o seno do negativo é menos o seno, né? Então, o seno de menos A é igual a menos o seno de A, revisão trigonométrica básica. Então, esse negativo vem para fora, com esse outro negativo vai ficar positivo 20 seno de 45. E agora basta fazer essas contas. Eu vou chegar no valor de 28,3 mais J, 56,6. Tudo isso daqui são ohms. Tá? Então, esse valor aqui é a tensão que está caindo em A, dado que eu sei a fonte e o que está em B. Bom, VA, nesse caso, então, se eu passar de volta para a forma polar, vai ficar 63,2 fase de 63,4 volts. Vamos lá. Próximo, né? Não falta muito, não. Mas alguns exercícios aqui. Aqui eu tenho um circuito um pouco mais complexo e eu quero calcular nele a corrente que está passando no resistor e a corrente que está passando no indutor, certo? Muito bem. Nesse caso aqui, o que a gente precisa fazer? A gente tem várias formas de resolver isso, né? A gente poderia, por exemplo, calcular a corrente, a impedância total. Na verdade, assim, já que a gente tem a corrente total, a gente pode fazer por divisor de corrente. Então, a regra do divisor de corrente, ela também se aplica aqui, né? Então, se você aprendeu em corrente contínua, como que em um circuito com cargas totalmente em paralelo, e você sabe que a corrente que vai passar num certo ramo é inversamente proporcional a, im- no caso, em corrente contínua, a resistência daquele ramo. E no caso aqui vai ser em impedância. Só que como eu quero fixar alguns conceitos, eu vou trabalhar aqui com vocês algumas coisas, né? Fora que a gente não tem atenção. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou calcular a impedância equivalente ou a admitância equivalente, né? Olhando aqui pela fonte, aqui, ó. Eu vou pôr admitância, porque eu acho que é mais fácil. Então, a admitância equivalente desse sistema, ela vai ser o quê? A admitância desse primeiro resistor, mais a admitância do capacitor, eu vou chamar de capacitor 1, né? E esse aqui de capacitor 2, mais a admitância do indutor, mais a admitância do capacitor 2. Só que o capacitor 2 e o capacitor 1, eles têm a mesma capacitância. Então, eles vão experimentar a mesma corrente, né? Já que eles têm a mesma tensão, porque eles estão em paralelo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou poupar o meu esforço aqui e eu vou colocar 2, o dobro desse cara aqui, porque são dois caras iguais, né? Muito bem. Então, a resistência, eu sei que é 1 sobre R, mais duas vezes o C, né? Lembrando que a impedância capacitiva, ela é J, perdão, ela é XC sobre J, ou, né, 1 sobre J ômega C. Então, o inverso disso vai ser
J sobre XC ou J ômega C, né? Então, se eu fizer o inverso aqui dessa impedância capacitiva, vai ficar isso daqui. Mais o indutor, no caso, o indutor é J ômega L, então vai ficar 1 sobre J ômega L aqui inverso, certo? Muito bem. Quem são os nossos caras, né? Quem que é ômega? Ômega é 2πf. E quem que é F? F está dado aqui, ó. Né? Então, 2πf, 2π vezes 1000. Vou pegar aqui de novo, né? O meu Python. From map import pi. E aí eu vou fazer 2 vezes π vezes 1000. Isso dá 6.283. Vamos pôr um pontinho aqui, vai. 0,2 radianos por segundo. E aí eu preciso substituir aqui para ter esses valores. Então, a admitância total vai ser 1 sobre R, que é 1 sobre 220, mais 2 vezes J, vezes 6.283,2, vezes a capacitância, que é 1 micron, 10 a menos 6, mais, né? Ou eu já vou fazer o seguinte, eu vou trocar, vou colocar menos J, porque sabe que passar esse J para cima, menos J, e eu tenho que fazer 1 sobre ômega, que é 6.283,2, vezes o meu L ali, que dá 10 vezes 10 a menos 3. Se você fizer essa conta e passar, né, esse cara aí para... No caso, já está na forma retangular. Então, na forma retangular vai ser 0,0045 menos 0,003349. Vou ter um número a mais aqui, não tem problema. Esse cara aqui, no caso, é J. Esse todo aqui é Siemens. Certo? E aí, né, para facilitar a minha vida, eu vou fazer o inverso desse cara aqui, que é bem fácil na calculadora. Isso aqui vai dar 142,59 mais 105,06 J ohms. Então, essa daqui é a minha impedância total, que na forma polar, ela vai dar 177,11 fase 36 e 38. A fase tem que ser positiva, porque a parte retangular está para cima, então a fase tem que ser positiva. Aí, por fim, com isso eu consigo calcular, deixa eu trocar a cor aqui, com isso eu consigo calcular quem que é a tensão, né? A tensão de entrada, ela é simplesmente quem? A corrente do sistema, daqui, vezes a impedância total. Quem que é a impedância do sistema? A corrente do sistema, raiz de 2, fase zero, vezes a impedância do sistema que está aqui, sendo 177,11, né? 36,38, multiplica os módulos, soma as fases, isso aqui vai dar 250,47, fase 36,38 graus. Não esqueçamos a unidade, né? Então, essa daqui é a tensão de alimentação, dado que eu medi a corrente que está indo para esse sistema, e a vida ficou simples assim. Poxa, agora ficou fácil, né? Porque se eu tenho a tensão de alimentação, está todo mundo em paralelo, então todo mundo aqui, cada uma dessas impedâncias, experimenta a mesma tensão. E eu tenho as impedâncias, basta que eu faça simplesmente um a um a lei de Ohm. Então, vamos lá, né? Então, se eu quero calcular, por exemplo, agora, IR, né, seria essa corrente aqui, eu faço a tensão de entrada sobre a impedância R. O que é a tensão de entrada? A tensão de entrada é 250,47 fase 36,38 dividido pela impedância da resistência, que são 220 de módulo, e fase zero, porque a resistência não muda a fase. Isso daqui vai dar 1,14,3638 graus amperes. Ó, essa é a corrente que está passando ali no resistor.
E agora eu vou calcular, né, a tensão aqui no indutor, a corrente no indutor, que vai ser quem? Vai ser a própria tensão de alimentação sobre a tensão do indutor, a impedância do indutor. Então, 250,47, 36, 38, dividido pela impedância L. No caso, a impedância L, eu já sei que vai ser ômega L fase de 90, né? Porque eu tenho aquele J que vem aqui, que vira no 90 graus. Então, vai ser o quê? 250, 47, 36 e 38, dividido por 2πf, né? 2π vezes a frequência. No caso aqui, a frequência, ela é 1000, desculpa. Ômega, desculpa, ômega a gente já tem, né? Ômega é 6.283,2. 6.283,2, fase 90. Então, faço a divisão das fases. Nessa divisão aqui, faltou o L, né? Isso aqui é frequência, perdão. Então, aqui está a frequência vezes o L, que são 10. 10 a menos 3, né? Aqui. Fase 90, agora sim. Fazendo, então, essa divisão, eu vou chegar aqui que eu tenho 3,98, praticamente 4 amperes ali, né? Numa fase de 36 menos 36,38 menos 90, menos 53,62. E, de fato, é isso que acontece, porque a gente sabe que o indutor, ele atrasa a corrente que passa sobre ele, né? Por conta do seu efeito inercial. Muito bem, vamos para o último exercício. Um exercício ali, aqui era a mais caso eu precisasse. Vamos lá para o nosso exercício de calcular tensão e corrente também. Então, tem esse circuito aqui, bastante complexo, de certa maneira, se você parar para enxergar, parece não muito palatável. Quando eu olho para esse cara aqui, eu quero saber qual que é a corrente total que o sistema está fornecendo para essa impedância gigantesca aqui e a tensão que está aparecendo no indutor, certo? Pois bem, para eu calcular, vamos começar pelo que seria mais fácil, né? Que seria, para eu calcular a corrente do sistema, basta que eu saiba qual que é essa impedância que eu estou circulando aqui. Se eu souber essa impedância total, aplico a lei de Ohm, certo? Então, quem está como aqui, né? Como que esse sistema está? Eu vou redesenhar ele. Então, isso aqui é equivalente, né? Vamos pensar numa fonte. Essa fonte está aqui. Então, eu venho para cá. Eu tenho R1. Esse R1, ele vem... Perceba que quando ele chega aqui, ó, ele vai para o indutor, vai para o resistor 2. E o outro nó do indutor, ó, ele está aqui e conectado nesse nó do R2. Então, com certeza, XL e R2 estão em paralelo. Então, isso daqui acontece, ó. Certo? Eles estão conectados aqui, ó, os dois terminais. O que mais? Perceba que também esse terminal aqui, que está conectado com o vermelho aqui, ó, está conectado com esse capacitor, né? Então, esse terminal aqui, ó, desse que conecta, nesse mesmo nó, conecta um lado do resistor R2 e o XL, que é esse cara aqui, né? Conecta o R2 e o XL, está conectado no capacitor. E o outro lado conecta com o R1. Então, conecta aqui, certo? Talvez assim fique mais fácil da gente visualizar o que está acontecendo nesse circuito. Qual que é, então, a minha impedância total? Minha impedância total desse circuito vai ser quem? Vai ser R1, né? Vai ser o R1 em série com R2 paralelo XL, e todo esse cara aqui embaixo em vermelho está em paralelo, né? Essa impedância grande aqui está em paralelo com XC, né? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui está em paralelo com o XC, certo? Pois bem,
Basta, então, que você faça essa conta. Eu vou colocar aqui a expressão, né? Lembrando o seguinte, né? Ele já deu para a gente as reatâncias. O que isso significa? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou trocar, se vocês me permitem, pela, pelas impedâncias. E vou pontuar aqui do lado quem são as impedâncias. Então, a impedância do R1 é o próprio R1, que é 10. A impedância do R2 é o próprio R2, que é 20. A impedância do indutor, ela é J, reatância, então J 80 ohms. E a impedância do capacitor, ela é XC sobre J, ou menos JXC, que vai ser menos J 60 ohms. Certo? Pois bem, então eu vou colocar agora as impedâncias e vou colocar a expressão aqui, que parece feia, você vai fazendo parte a parte, como você preferir. Mas eu tenho, né? Eu tenho que tudo isso daqui está em paralelo com o ZC. Então, como é que vai ficar, ó? Se tudo isso daqui vai ficar em paralelo, eu vou pegar essa parcela toda, que vai ser, vou fazer produto pela soma com o ZC, né? Então, é ZR1 mais, aqui está em paralelo, então vai ser ZR2 produto ZL dividido por ZR2 mais ZL. Então, todo esse cara aqui, ó, que eu desenhei, eu estou sublinhando de verde, é esse cara aqui, certo? ZR1 mais ZR2, ZL2, ZR2 e ZL em paralelo. Só que como eles estão em série, em paralelo com ZC, tudo isso daqui produto com ZC, e agora eu tenho que fazer o quê? Produto pela soma. Então, vai ficar a soma de ZC com todo esse cara daqui de cima, ó. Então, uma maneira aqui compacta, né, para gastar menos espaço de representar meu sistema. Aí, no caso, faria sentido o quê? Você faz esse que está em verde, guarda esse resultado, depois multiplica ele por ZC, põe ele embaixo, soma com ZC, você vai obter esse valor. Substitua os valores, coloca cada um no seu lugar, você vai chegar à incrível marca de 26,0, perdão, 0 não, 68 menos 8,80 J, tudo isso daqui é ômega. Então, dimensionalmente, me parece razoável, porque ordem de grandeza, perdão, né? Porque esses caras aqui estão na ordem de 10, 20, 80, então um equivalente de 26 me parece razoável. E o componente como um todo, ele tem negativo, né? Então ele tem uma parcela real que sempre é positiva, né? Então de 26 e alguma coisa. E ele tem uma parcela aqui negativa, né? Então ele tem um comportamento capacitivo, porque ele tem um θ negativo, aqui uma fase negativa, tá bom? Não calculei a título de curiosidade, né, esse ZT aqui, se você fizer o módulo, ele vai dar 28,1 e a fase vai dar menos 18,26. Eu vou colocar 3 aqui para facilitar a minha vida, graus. Muito bem. Se agora eu tenho a tensão de entrada, circulei errado. Se eu tenho a tensão de entrada e eu tenho a impedância total, eu calculo I1, certo? Vamos lá. I1, quem é ele, né? Esse cara, ele vai ser a tensão total alimentada do sistema com a impedância equivalente. Esse cara que foi dado na forma fasorial já, 40 fase zero, dividido pela impedância, que é 28,1, fase de menos 18,26. Fazendo essa divisão, eu vou achar 1,42 raiz não, fase de 18,26 graus amperes. Então, essa é a corrente total que o meu sistema drena. Opa, drena da minha fonte, certo? Pior. O que está faltando agora? Falta saber qual que é a tensão que está caindo aqui no meu indutor. Muito bem. Vamos voltar
E vamos dar uma olhada nesse circuito que eu redesenhei aqui, certo? Nesse cara aqui. Muito bem. Qual que é a tensão que está aparecendo nesses terminais aqui? Se eu colocar um multímetro aqui, qual que é a tensão que está aparecendo aqui? Bom, se eu souber, né, qual que é a tensão, por exemplo, no capacitor, né, que essa a tensão no capacitor é a mesma tensão que esse ramo aqui está experimentando. E aí, se eu souber a tensão no capacitor, eu sei a tensão total aqui, mas se eu sei a tensão no capacitor, eu consigo calcular a corrente no capacitor e eu tenho a corrente do sistema, e aí eu sei, né, subtraio uma da outra e eu sei qual que é a corrente que está passando aqui nesse ramo. E aí basta eu pegar essa impedância aqui e multiplicar por essa corrente. Sucesso. Certo? Muito bem. E aí eu sei qual que é a tensão que está aparecendo naquele cara ali. Se a gente fizer então essa análise, né? Qual que é a tensão? Deixa eu trocar de cor aqui. Qual que é a tensão que está aparecendo no capacitor? Perceba que a tensão que está aparecendo no capacitor, de um lado eu estou conectado com a fonte e do outro também. Percebe? É o mesmo nó. Ou seja, a tensão que o capacitor está experimentando, a tensão do capacitor, ela é igual à tensão da fonte. Portanto, eu consigo calcular facilmente a corrente do capacitor, né? Basta que eu faça que a corrente do capacitor é a tensão da fonte dividida pela impedância do capacitor. A tensão da fonte eu já sei, 40, 0 graus. A impedância do capacitor, ela é 60, com uma fase de menos 90. E aí eu chego, né, eu corto esses zeros aqui, 2/3, ou seja, 0,667, fase 90 amperes, ou seja, corrente adiantada, que é esperado, né, de um elemento capacitivo. Basta agora, eu vou aplicar agora a lei dos nós. Ou seja, se eu olhar para, pegar aqui esse nó, né, o nó em azul, o que está acontecendo com ele? Está chegando a corrente 1, está saindo essa corrente que eu vou chamar de I, e está indo para o capacitor a corrente do capacitor. Ou seja, eu vou aqui embaixo. Ou seja, a corrente que chega 1, ela tem que ser, não precisa pôr nem chapéu se eu não quiser, é igual a I mais a corrente do capacitor. E aqui fica de fato mais fácil, né? Fica de fato mais fácil se eu colocar na forma retangular. Então, I1, bom, eu vou primeiro começar com a forma fasorial. Então, I1 tá aqui, ó. I1 é 1,42, 18,26. Então, 1,42, 18,26 tem que ser igual a I mais a corrente do capacitor, que é 0,667, 90 graus. Pois bem, então I, ela vai ser esse trambolho todo, e vai ser 1,42, 18,26, menos 0,667, fase 90. Pois bem, se você, né, olhando tanto a aula anterior quanto como os slides anteriores, passar esse cara aqui para a forma cartesiana, depois passar esse outro cara aqui para a forma cartesiana e fizer essa subtração, você vai chegar que a corrente, que agora não é mais fasor, né, na forma cartesiana, a corrente que está indo para cá, né, essa corrente I aqui, ela vai ser 1,352 menos J 0,221 amperes, tá? Essa é a corrente que está aparecendo lá. Com isso, né, eu poderia agora calcular essa impedância equivalente. Tem dois caminhos, né? Ou eu calculo essa impedância equivalente, multiplico por essa corrente, ou, né, a outra opção seria, eu calculo a tensão que está caindo. De qualquer forma, eu tenho que fazer duas contas, né? Eu calculo a tensão que está caindo em R1 e subtraio da fonte, que é a tensão que está aparecendo nesses dois terminais aqui, para achar a tensão no indutor, já que, né, esse multímetro aqui, ó. Então vamos lá, deixa eu recapitular aqui, ó. Eu tenho duas opções. Eu posso
Agora que eu tenho a corrente que está passando nesse ramo aqui, eu tenho duas opções para achar essa tensão. Ou eu calculo essa impedância equivalente aqui, a impedância de R2 e XL, e multiplico pela corrente, aí eu acho a tensão. Ou eu calculo a tensão que está caindo em R1, e essa tensão V1 aqui, e aí eu subtraio, né, da tensão total, porque se você olhar a tensão total, ó, a fonte também está alimentando para esse ramo todo, e se eu subtrair esse pedaço, me sobra essa tensão aqui. E eu, por algum motivo, preferi calcular essa segunda forma. Então, eu vou calcular primeiro aqui que é essa tensão em R1. Então, a tensão em R1, ela é precisamente, né, a impedância R1 vezes a corrente I, que estava passando por aqui. Então, a impedância, a corrente I, a gente já tem. A impedância é 10. Botei fase aqui. A corrente, a gente também tem, que é 1,352 menos J, 0,221, certo? E aí, essa conta aqui vai dar, só trocar a vírgula, 3,52 menos J, 0, não, 2,21, tudo isso. Amperes não, tá? Volts. Eu carreguei um pouquinho mais de casas decimais ali. E aí, por fim, para achar V1, ela é a tensão da fonte menos a tensão R1. Para nossa sorte, a tensão da fonte é fase zero, então eu só tenho parcela real, 40, né? 40 cosseno de zero, 40, menos mais J, 40 seno de zero é zero, então a parcela imaginária desaparece. E aí eu subtraio esse bacana aqui, que eu acabei de calcular. Pois bem, a tensão V1 que está aparecendo no meu indutor, que é a mesma tensão que está aparecendo no R2, ela é 26,48 mais J, 2,21 volts. Caso você esteja curioso, né? Essa tensão em polares dá 26,6, 4,77 ohms, tensão. E é isso. E bem, essa daqui encerra essa primeira batelada de exercícios em corrente alternada. Caso você tenha alguma dúvida dos exercícios que foram feitos, revise o vídeo. Caso você precise, né, ahm, de mais informações ou tenha mais dúvidas, deixe nos comentários ou tente entrar em contato comigo para me avisar aí o que seria bom fazer na próxima. Me segue no Instagram, porque tem bastante conteúdo um pouco diferente. Segue no canal aqui também, porque daí você consegue ficar em dia com os vídeos. E bons estudos!